Este é o Free Speech e nós vamos reagir a esta notícia que dá conta que Moçambique continua na 146ª posição como o país mais corrupto do mundo. Se você não entendeu, estamos a falar da posição 146 com 25 pontos numa escala de 0 a 100. Isto quer dizer que Moçambique é o país mais corrupto entre os países de todo o mundo. Aqui na África Austral, Moçambique é o terceiro país mais corrupto. Então, quero trazer alguma análise, um apanhado sobre esta notícia e fazer alguma comparação, ainda que não seja uma comparação talvez muito fundamentada, mas eu vou tentar mostrar por que países ditatoriais tendem a ser mais piores nesse índice. Por que também isto prova que Moçambique não é apenas um país corrupto, mas é também sim um país ditatorial, um país autoritário, embora algumas pessoas não querem aceitar isto. Fique aqui, inscreva-se no canal e também deixe o seu like. Moçambique mantém-se na 146ª posição na lista de 180 países que constam do índice de percepção global de corrupção com 25 pontos e é o terceiro mais corrupto ao nível da África Austral, depois da República Democrática do Congo, Zimbábue, de acordo com o índice de percepção de corrupção. Então, o que é este índice de percepção de corrupção? É um indicador que mostra o nível de percepção de corrupção em cada país ao nível do setor público. Isto é importante que fique claro. E Moçambique configura nesta posição. Isto não é lá muito importante, porque na verdade todos os dias nós percebemos a corrupção sem precisar deste índice, sabemos realmente que Moçambique é corrupto. Agora, eu preciso trazer uma análise em relação, por exemplo, a Moçambique e Ilhas Seychelles. O que tem aqui para analisar entre estes dois países? É que Ilhas Seychelles, nesta mesma percepção aqui, Ilhas Seychelles configura ali melhor com 72 pontos, ou seja, quanto mais perto de 100 o país está melhor, e quanto mais baixo desta pontuação entre 0 a 100 o país está pior. E existem alguns dados importantes aqui para comparar desde, por exemplo, 2016, para perceber que Moçambique não é só um país corrupto, mas é um país realmente ditatorial. Ilha Seychelles teve sua independência ali em 76, depois foi governado ali naqueles governos, depois da independência, depois teve um golpe que durou por aí 27 anos. E durante este tempo, Ilha Seychelles esteve na mesma situação praticamente que Moçambique atualmente, um país parado com altos índices de corrupção. Até 2010, Ilha Seychelles continuava ali mais ou menos com uma pontuação de 44, 45 de índice de percepção, ou seja, ainda muito abaixo dos 72. Em 2016, começou a acontecer uma coisa dentro daquele país. A marcha da forma como o país era governado começou a mudar, com partidos de oposição a surgir e a ganhar cadeiras na principal casa lá popular, a Assembleia deles lá. E isto trouxe uma grande virada na forma como estes indicadores de corrupção começariam a mudar. Em 2016, Ilha Seychelles atinge a marca de 50 no índice de percepção, ou seja, pontuação de 50 no índice de percepção. E de lá para cá, Ilha Seychelles foi melhorando e conseguindo não somente colocar um partido de oposição com mais assentos na Assembleia, mas como conseguiu em 2020 fazer uma virada na governação do país, ou seja, na presidência, quando o principal partido de oposição ganhou as eleições presidenciais que governa até hoje, depois de quanto tempo? De 43 anos em que o partido como Frelimo
Frelimo governava, ou seja, o partido independentista que havia ganhado a independência dos britânicos, governava o país. O que é que isto significa? O que é que este insight nos traz para comparar Moçambique? Moçambique, depois da independência, teve ali sua fase de transição também e depois teve a guerra. Mas vamos comparar Moçambique a partir, por exemplo, do ano 95, 2000. Neste tempo, o índice era muito baixo, entre 19 e 24, ou seja, 24 e 19. Fixe bem estes pontos. De 2001 até 2010, o índice de percepção de corrupção em termos de pontuação em Moçambique andava em torno dos 23 a 25, 2001 a 2010. 2011 a 2015, o índice de percepção de corrupção em termos de pontuação andava nos 26 pontos e terminou a governação do Nyusi nos 26 pontos. E hoje estamos em 2025, o índice de percepção de corrupção em termos de pontuação de Moçambique continua nos 25. Então, estamos a falar aqui de praticamente 2000 até 2025, Moçambique alternou o seu posicionamento entre 19 e 26, 27 no máximo de pontuação que Moçambique conseguiu numa escala de 0 a 100. E depois nós temos um país pequeno, que é a Ilha Seychelles, que conseguiu sair dos 44, que foi a pontuação mais baixa, que conseguiu durante o tempo da ditadura, e conseguiu sair dos 44 para 72 hoje. E por que que isto aconteceu? Por que que eu estou a fazer este comparativo? É porque, se você quer provar que um país é realmente democrático, é muito simples. Basta você perceber o índice de liberdade de expressão. Quanto mais o país ganha pontuação perto de 100, significa que realmente este país só pode ser democrático. Só é possível, meu amigo, você ter instituições fortes que combatem corrupção. Quanto mais o país for livre, ter liberdade de expressão, ter liberdade de imprensa. Os jornalistas são parte deste trabalho quando você quer combater a corrupção. E em Moçambique quer-se combater a corrupção com mais instituições, com mais gabinetes de combate à corrupção. E a imprensa, que desempenha um papel importante, os jornalistas, a sociedade, como parte deste trabalho para questionar os governantes, são deixados de lado e se estabelece a imprensa oficial, aquela que tem que ser ela a dizer os dados. Então, isto prova, mais uma vez, que Moçambique não é apenas um país corrupto. Moçambique é um país realmente ditatorial e onde não é possível se ter instituições independentes. Não existem instituições independentes na Rússia, na China, embora esses países, por exemplo, Ruanda, possam apresentar em algum momento índices melhor. Esses índices são desconfiáveis, porque em Ruanda não existe oposição. E se não existe oposição, não existe liberdade de imprensa. E se não existe liberdade de... Quem garante que estes números que saem de Ruanda são realmente verdadeiros? Então, o que eu estou a dizer é, claramente, países democráticos tendem a ser menos corruptos. E não é porque os governantes são bons. Não. É porque o povo pode questionar, é porque a imprensa pode questionar. E se pode acontecer essas coisas, corruptos tendem a agir de uma forma mais ali a se resguardar. Ninguém vai querer cair nas malhas da imprensa, nas malhas do povo. Então, isto prova mais uma vez que Moçambique não sai do lugar. Moçambique continua sendo um país corrupto, mas não somente um país corrupto, mas também um país autocrático, um país ditatorial, onde se finge que temos democracia e onde se finge que estamos a combater a corrupção. Não está-se a combater corrupção em Moçambique, não tem como combater corrupção sem instituições fortes, não existem instituições fortes sem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não existem instituições fortes quando deixamos aquela parte que devia inspecionar a ação do executivo de trás. Em Moçambique, o judiciário é usado como braço forte do executivo para governar o país. Então, uma ditadura funciona exatamente deste jeito, onde o judiciário não é independente. O judiciário, do contrário, é aquele que, na verdade, está a governar.
e o executivo está simplesmente a dar ordem, mas o judiciário é que está a governar. Por quê? Porque ignora, por exemplo, processos que envolvem os políticos que estão a governar e usa a justiça para perseguir os jornalistas que querem saber o que é que está a acontecer, usam o judiciário para perseguir os manifestantes que se manifestam questionando as coisas, e é assim como funciona num país ditatorial. Digam-me se Moçambique é diferente disto aqui e expliquem por que Moçambique está praticamente há 25 anos sem conseguir sair deste número, desta pontuação. Expliquem isso para mim e depois digam se Moçambique é um país democrático, sim ou não. Ilha Seychelles, à medida que foi melhorando a sua situação política com um novo partido, com uma oposição cada vez mais a ganhar espaço, Ilha Seychelles foi se aproximando muito mais dos melhores índices, e não só isso, mas claramente é possível perceber que é um país mais democrático do que Moçambique, e se é mais democrático tende a ter índice de corrupção cada vez melhor. Então, meus amigos, se vocês têm dúvida de que Moçambique é uma ditadura e não só uma ditadura, e que é uma corruptela, e que essa história de que estão a combater corrupção é impossível na situação em que nós estamos, porque nenhuma reforma vai ser feita na situação em que estamos. A justiça é o braço associado do executivo visando exatamente manter este sistema a funcionar como está. Então, é uma miragem essa ideia que nós temos de que o governo vai combater a corrupção. O governo não tem nenhum interesse de combater a corrupção contra si mesma. E isso é válido em todos os países. O que acontece é que nesses países há liberdade de expressão, há liberdade de imprensa, as pessoas podem questionar as medidas do governo, podem questionar a corrupção onde eles acham que está a acontecer, os jornalistas podem investigar, apurar o que é que está a acontecer, e isto automaticamente coloca os políticos numa situação em que eles têm que esconder, têm que fugir de fazer a corrupção. Não existe político que foge de fazer corrupção por conta própria. Não, político é igual a um rato. O rato não vai guarnecer amendoim porque você confia nele e você foi embora. Você tem que estar ali a olhar pelo amendoim. Então, em Moçambique não se permite que as pessoas supervisionem a ação do executivo. Logo, é impossível combater a corrupção. Eles dizem, nós vamos colocar pessoas a combater a corrupção. Essas pessoas são da parte dele. Não, toda pessoa que for colocada, criada uma instituição nova dentro do próprio governo não vai combater a corrupção. Do contrário, vai alargar a corrupção, porque o interesse é preservar o próprio Estado. Este vídeo eu fiz para tentar explicar porque que realmente Moçambique é corrupto e que não há perspectiva de mudar isto enquanto nós continuamos com um país que não é democrático, um país que diz-se multipartidário, mas não tem nada de multipartidarismo. O multipartidarismo que existe aqui é o mesmo que existe na Rússia, que é só de mafia para manipular a opinião pública internacional principalmente, mas todo mundo sabe que não existe esta história aqui. Então, é o problema que Moçambique tem. Que Moçambique é corrupto, eu não tenho dúvida, não preciso sequer desses indicadores para provar isso. Todos nós sabemos que Moçambique é corrupto e é ditador.